A prova discursiva será composta por uma questão de conhecimentos específicos. O edital realmente não foi tão feliz quando ele falou isso aqui, uma questão. Depois ele fala questão discursiva e tal, mas você precisa saber que isso aqui pode ser um estudo de caso e pode ser também uma questão dissertativa. Então, quando ele fala questão, pode ser estudo de caso ou questão dissertativa ou questão discursiva. As bancas, normalmente, usam nomenclaturas aqui diversas para falar acerca disso. Então, você não tem que se ater, eu vou te explicar a diferença, você não tem que se ater muito a isso. Você só tem que saber o que é estudo de caso, alguns chamam de situação-problema, mesma coisa. Outros chamam a questão discursiva de questão dissertativa ou questão teórica, mesma coisa, beleza? Mesma coisa. Ótimo. A banca estabelece aqui para a gente também os critérios de correção. Eu vou falar sobre esses critérios de correção mais aqui à frente. Eu coloquei isso aqui só para você saber que o total da nossa prova são 32 pontos na prova discursiva. Então, o valor é esse aqui de pontuação máxima. Professor, de tudo isso aí que você falou... Eita, a Mariana está com problema para entrar aqui, viu? De tudo isso que você falou, diga aí para mim o que é mais importante. Olha, eu queria que você soubesse o seguinte, que as bancas, em regra, pessoal, elas de fato... Vamos colocar aqui. Para você não ficar perdido depois, se você for fazer um outro concurso. Mas você tem que saber que as bancas organizadoras, elas utilizam diferentes nomenclaturas, né? Você vai receber esse material com as anotações, viu? A fim de caracterizar os tipos de prova discursiva. Sobretudo, o estudo de caso, mais para cá, para ficar melhor aí para você. Estudo de caso ou situação, problema, questão teórica ou questão discursiva ou ainda questão dissertativa. Basicamente, você tem de entender
que estes são os nomes aqui para esses caras. São as duas possibilidades do nosso concurso. Possibilidade 1 e 2, a gente vai aprender as duas coisas. Bom, aí é o seguinte, o que a gente precisa saber aqui que é mais relevante? Rapidamente, a gente precisa saber acerca do tipo de texto, e o tipo de texto ele pode ser uma dissertação expositiva. Ah, mas eu não sei o que é dissertação expositiva. A gente já vai ver. Essa dissertação expositiva, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser um estudo de caso ou uma questão dissertativa ou questão discursiva, aquilo que a gente já viu aí, questão teórica também. Se vocês quiserem, eu vou usar aqui, ó, igual a banca usa lá. Vou usar teórica, QT. Questão teórica ou um estudo de caso. Pode ser as duas coisas? A gente vai ver que não. Em regra, não. Mas a banca, às vezes, mistura um pouco o estudo de caso, até mesmo com a questão teórica. Você vai ver que não vai ter problema algum para... Você não vai ter problema algum para identificar isso aqui. Eu já te explico. Bom, Dixon, entendi. Eu quero saber acerca da quantidade de linhas do meu texto. Pessoal, eu vou estabelecer aqui o seguinte. Mínimo de 30 linhas e máximo de 40. Ah, mas o edital não fala desse mínimo aí. Mas para a gente alcançar a nota máxima, eu vou colocar como mínimo para essa nossa prova 30 linhas. Não apresente textos com menos de 30 linhas. Não apresente, porque textos técnicos com menos de 30 linhas são textos que vão carecer de informação, vão carecer de argumentação, de elementos que são fundamentais para você tirar a nota máxima. Então, é isso aqui que a gente vai trabalhar. Isso aqui vai ser o mínimo, independentemente do que o edital fale para você. Esse vai ser o mínimo e esse o máximo. Ótimo, entendi, Dixon. E em relação aí a quantidade de linhas mínimas, o que eu posso dizer para você é o seguinte: jamais elaborar texto com menos de 20 linhas. Por quê? Porque, de acordo com a banca, seu texto sequer vai ser corrigido. Então, se por acaso o tempo estiver curto, você tiver com 19 linhas, você vai dar um jeito de fazer ali 20 é o mínimo. No entanto, o que eu indico é a gente trabalhar com redações aqui entre 20 e 30 linhas. É isso aqui que eu indico. Grosso modo, o que você precisa saber basicamente do edital é isso aqui. Você precisa saber exatamente isso aqui.